No vídeo de hoje eu vou te mostrar um guia básico que você precisa saber para começar a investir em renda fixa. Então eu vou te mostrar diversas funcionalidades da renda fixa, como funciona, o que é a renda fixa. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever aqui, ativar as notificações e curtir esse vídeo para ajudarmos a mais pessoas a entenderem o que elas precisam saber antes de investir em renda fixa. A primeira coisa que você precisa entender é como que funciona a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que uma forma de você emprestar o seu dinheiro para alguém para financiar as suas atividades, seja ele quem for, e assim receber uma remuneração por isso. Essa remuneração nada mais é do que os juros. Então você sai da ótica de pegar dinheiro emprestado para começar a emprestar o seu dinheiro recebendo juros por isso. Sendo assim, você pode não só financiar as atividades do governo, que seria um investimento chamado Tesouro Selic, e assim, você investir no Tesouro Selic, você recebe juros por isso, e o rendimento é diário, você pode resgatar a qualquer momento. Como também você pode financiar as atividades de um banco, e financiando as atividades de um banco através do investimento chamado CDB. Então, esses já são dois tipos de investimentos em renda fixa que eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Além desses, também tem a LCI, que o que muda a LCI para um CDB? É só a quem vai ser destinado esse recurso. Então, quando você investe em um LCI, você financiando as atividades imobiliárias, porque você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco vai emprestar para financiar as atividades imobiliárias. E uma vantagem de você investir na LCI é que ela tem isenção de imposto de renda pelo fato do ramo imobiliário ter benefício fiscal pelo governo. Inclusive, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender como que eu posso encontrar um investimento em CDB melhor do que uma LCI. Como é que eu encontro um CDB que tem uma rentabilidade equivalente à da LCI? Então, se a gente pegar como uma formulinha aqui para te ajudar nesse cálculo, você pega a rentabilidade da LCI, né, a taxa de rentabilidade da LCI, divide sobre 1 menos a alíquota de imposto de renda. Eu não tinha falado ainda de alíquota de imposto de renda, mas é importante que você entenda que nos investimentos que não têm benefício fiscal, então nos investimentos de renda fixa como um todo, você tem uma tabela de imposto de renda que é regressiva. Essa tabela de imposto de renda ela vai incidir meramente sobre a rentabilidade do seu investimento e não sobre o valor que você investe. E você não precisa se preocupar em relação a esse imposto de renda, porque ele é descontado na hora. Então, sobre o retorno que você teve, quando você resgata o seu investimento, você já recebe ele líquido de imposto de renda, porque a corretora ela faz com que coloque esse recurso do imposto de renda e já mande direto para a Receita Federal. É mais ou menos dessa maneira que funciona. Ao investir em um LCI, para você encontrar um CDB equivalente, você pega taxa de rentabilidade da LCI, vamos colocar aqui como exemplo 100% do CDI, divide sobre se eu pegar aqui um exemplo de um CDB que tem aí um prazo de um ano, que seria exatamente na tabela regressiva de 20%, porque essa tabela regressiva vai de 22,5 a 15, então com um ano você teria 20%. Fazendo essas continhas aqui, você teria que encontrar um CDB que tem uma rentabilidade de 121,43%, ou seja, tem que ser superior a essa rentabilidade para poder realmente ter uma rentabilidade superior a um LCI, já que a LCI ela não tem a cobrança de imposto de renda em relação à rentabilidade que você está investindo. Então, um dos fatores que você já entende aqui como a importância e que é essencial para você investir em renda fixa é você ter uma plataforma que mostra a maior possibilidade possível de investimento em renda fixa para você escolher aqueles melhores investimentos em renda fixa de acordo com o teu momento investidor. A gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso um pouco mais na frente. Nesse critério, existem 3 modalidades de investimentos em renda fixa, 3 características na verdade. Por que 3 características? Porque quando você investe, seja no Tesouro Selic, seja num CDB, seja em uma LCI, seja também num quarto tipo de investimento em renda fixa, seria as debêntures, que aqui tem um pouquinho mais de risco em relação às outras,
Todas elas você tem características que podem ser subdivididas em três. A primeira delas, que são os chamados investimentos pós-fixados. O que são investimentos pós-fixados, Isaac? Os investimentos pós-fixados são aqueles que têm uma taxa de remuneração que você não sabe exatamente quanto vai render, porque essa taxa de remuneração ela é variável. Um exemplo, a taxa Selic ela é uma taxa de remuneração variável. Por quê? A cada 45 dias, o Banco Central se reúne para definir uma nova taxa Selic ou não. Então ela varia com um certo tempo, então num prazo de um ano você não sabe exatamente quanto vai render, mas você sabe que ele vai render a variação daquela taxa Selic. Isso inclusive é uma maneira da gente entender como funciona a renda fixa, porque a renda fixa não significa dizer que o investimento de renda fixa que ela vai ser fixa, vai ser fixo. Não, o próprio investimento pós-fixado, ele é variado, só que você sabe que ele vai render em relação àquela taxa de rentabilidade, o que diverge de investimentos em renda variável, que você não tem noção de quanto que vai ser a rentabilidade. Aqui na renda fixa você tem esse certo conhecimento. Além dos pós-fixados, você tem os investimentos pré-fixados. Esse sim, quando você está investindo, você já sabe a remuneração que você vai ter. Então, se você pegar um investimento pré-fixado com taxa de rentabilidade de 10% ao ano, isso significa dizer que até o final desse prazo desse investimento você vai ter 10% ao ano. Aí sim você já conhece a rentabilidade. A terceira característica do investimento em renda fixa é que ele é híbrido. Meu Deus do céu, o que é isso, Isaac? O investimento em renda fixa híbrido nada mais é uma junção entre o pós-fixado e o pré-fixado, simplificando para você. Vai ter uma taxa de rentabilidade que você não vai saber exatamente quanto vai render, mas você sabe que vai ser de acordo com a variação daquela taxa de rentabilidade, e a outra que você vai saber quanto é. E aqui, se a gente colocar como exemplo, Tesouro IPCA 2035. Se você pegar, tem como exemplo o IPCA, que o IPCA nada mais é do que uma medida de inflação aqui no Brasil. Você não sabe exatamente quanto vai ser o IPCA, mas essa vai ser sua remuneração. Quanto quer que seja o IPCA, vai ser sua remuneração, mais uma taxa de 6,5% aqui como exemplo. Se a gente pegar, essa vai ser sua taxa pré-fixada. Um investimento pós-fixado que a gente pode colocar como exemplo são os CDBs de liquidez diária. CDBs de maneira geral, que tem uma taxa atrelada ao CDI, que o CDI é a taxa vizinha da taxa Selic, eles são investimentos pós-fixados. Se a gente pegar uma taxa pré-fixada aqui como exemplo, os investimentos no Tesouro Selic, investimento no Tesouro Selic pré-fixado 2026, também é um exemplo de investimento pré-fixado. E o pós-fixado já coloquei aqui como exemplo para vocês. O grau de segurança de cada um desses tipos de investimento ele vai divergir. Trazendo para você aqui um afunilamento, né, do investimento mais seguro para aquele que talvez seja o menos seguro em renda fixa, não significa dizer que você investindo nesse dinheiro você vai perder todo o não, é só um grau de segurança. O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic, que a sua remuneração está atrelada à taxa Selic. O segundo investimento aqui, no nível de segurança, o segundo investimento com a maior segurança aqui do Brasil são os CDBs, as LCIs espalhadas pelos tipos de investimentos que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Porque ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai garantir para você até R$250 mil por instituição financeira, limitado a 1 milhão por CPF. Ele é um fundo, uma entidade privada que, se um banco quebrar, ele vai garantir até R$250 mil de dinheiro para você. Então, por isso, o segundo nível aqui dos investimentos mais seguros do Brasil entra os CDBs, as LCIs, a poupança também está englobado nesse campo, nesse afunilamento. E em terceiro aqui entraria as debêntures, porque no caso de uma debenture, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa para financiar suas atividades. Então muitas vezes ela quer realizar um investimento para expandir os seus negócios, então ela vai lá e emite uma debenture para você investir o seu dinheiro nessa debenture e ela lhe pagar uma remuneração, que muitas vezes é atrelada essa remuneração ao CDI
como também ao IPCA. E ela entraria aí nesse nível de afunilamento como o terceiro dos investimentos de renda fixa com segurança. Então, maior grau, Tesouro Selic, segundo, CDBs, LCIs, terceiro, as debêntures. Os valores mínimos para você investir no Tesouro Selic, por exemplo, a partir de R$ 35, R$ 40 você já consegue investir. No Tesouro Selic, em específico, a partir de R$ 110. Nos investimentos, como CDBs, LCIs, vai depender do banco que você está investindo, que você está emprestando seu dinheiro para receber juros a partir desse investimento. Então tem tipos de bancos que com R$1 você consegue investir, outros com 50, outros com R$100. Mais do que R$100 é difícil, então se a gente colocar aqui um valor mínimo que vai ser possível para quase todos os tipos de investimentos em renda fixa entre CDBs e LCIs, com R$100 você também consegue investir. As debêntures aí que teria valores um pouco maiores de investimentos, geralmente acima de R$1.000. Qual é o melhor investimento em renda fixa para você? Essa é uma pergunta que vai ser essencial você entender qual é o teu momento investidor. Então, para que você está investindo o seu dinheiro? Essa pergunta ela vai ser essencial para você definir qual o melhor investimento em renda fixa para você. Então, se você está formando a sua reserva de emergência, se você não sabe o que é uma reserva de emergência, te convido a assistir esse vídeo que está aqui em cima no izinho de Isaac. Você lá vai entender se você está formando a sua reserva de emergência, se você quer deixar um dinheiro para a sua reserva de emergência, o mais indicado seria você colocar no Tesouro Selic, porque atende as características. Mas num CDB de liquidez diária também atende as características. Já se você quer realizar um tipo de objetivo seu num prazo de 1 ano, então você já poderia escolher um tipo de investimento pré-fixado com esse prazo. Ou então híbrido, que tem uma taxa de rentabilidade que você não vai conhecer, atrelado ao IPCA, mas uma taxa pré-fixada, mais 6%, exemplo, no prazo de 1 ano. Se você encontrar um investimento desse, você compara qual vai ser o melhor entre os dois e aí você coloca nesse tipo de investimento. Então, num prazo de 1 ano aí seria mais CDB, LCI, enfim, você vai ter que encontrar o melhor tipo de investimento em renda fixa que atende, né, não só no critério de segurança, como também de rentabilidade, para o objetivo específico do prazo que você está desejando. Se for acima de 2 anos, a mesma situação. Então, o que vai definir entre qual é o melhor investimento para você vai depender do teu momento investidor. Mas o que eu posso te dizer é que no cenário atual que a gente está, em que a gente está com a situação em taxa Selic lá em cima, inclusive revivendo os momentos entre 2014 e 2015, a inflação subindo também, quando você investe em investimentos ligados a títulos públicos, ou seja, investimentos para financiar as atividades governamentais, você também tem a liquidez diária em qualquer tipo de investimento, mas o único que você não corre risco de perder dinheiro resgatando a qualquer momento é o Tesouro Selic. Já outros tipos de investimento, como investir no Tesouro Selic pré-fixado, investir no Tesouro Selic IPCA mais 2035, você, ao se desfazer desse investimento antes desse prazo final, você tem um efeito chamado marcação a mercado. E aí é isso que acontece, esse efeito. Quanto mais você conseguir investir no investimento que está com rentabilidade positiva atualmente e que lá na frente está com um cenário, pode ter um cenário em que tem uma redução da taxa Selic, as pessoas, elas, por encontrar um investimento com a rentabilidade menor lá na frente, elas vão valorizar mais, ou seja, te remunerar mais caso você queira se desfazer desse seu investimento lá na frente. Então isso é o efeito chamado marcação a mercado. Se hoje você vai investir num tipo de investimento que vai entregar uma rentabilidade para você de 13% ao ano e daqui a 3 anos vai estar 10% ao ano, então as pessoas vão oferecer mais para você se desfazer desses 13% ao ano. Essa marcação a mercado faz com que você ganhe dinheiro em um curto de espaço de tempo menor do que o prazo final daquele seu investimento em um tipo de investimento do Tesouro Direto. Nesse sentido, esse cenário agora que a gente está de taxa Selic alta, inflação também subindo, investir em Tesouro Selic, mas também você começar a colocar uma composição de investimentos em investimentos pós-fixados, ou seja, atrelado à inflação, dos investimentos do Tesouro Nacional pode fazer sentido, assim como também investimentos pré-fixados, desde que seja de curto prazo. Então ali até 2026, 2028 tem tipos de investimentos desses
lá no Tesouro Nacional que você pode escolher a título de investimento para tentar ganhar com essa marcação a mercado. Óbvio que aqui não é recomendação de investimento, mas são cenários que acabam acontecendo nesse cenário atual que a gente está enfrentando, que se relembra também 2014, 2015, quem fez investimentos lá acabou ganhando dinheiro. Então pode ser uma opção também para você se você quiser correr um pouquinho mais de risco. Esse foi o guia básico essencial que você precisa saber para investir em renda fixa. No mais é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês. Simbora investir e tchau, tchau, pessoal!